Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Senhor Deus, fala conosco, pois nós necessitamos, ó Pai, nesta noite, da Tua presença, pois o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Fala com a Tua igreja, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Que a Tua graça e o Teu poder seja manifestado sobre este lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pode sentar. Queridos, essa palavra é muito conhecida, amém? Mas eu quero nessa noite que a palavra de Deus se renova. Todas as vezes que nós lemos a palavra, tem algo que Deus fala conosco, amém? Tem vezes que a gente prega uma palavra, a gente fala assim, essa palavra não falou nada comigo. Mas tem tudo que a gente ouve a mesma palavra e parece que aquele dia foi um dia que o Senhor manifestou para falar com a gente, né? Então assim renova a cada dia na nossa vida. Irmãos, nós entendemos que depois que Abraão foi chamado, o Senhor fez a promessa para ele, e o Senhor abençoou ele muitíssimo. E através de Abraão, a sua geração também, o Senhor foi abençoando. Interessante que quando o Senhor agora vai dizer que esta bênção, ela vai de geração a geração, entendemos que o pai da fé, Abraão, ele começou pela fé, por crer e acreditar que Deus poderia cumprir a promessa na vida dele. Mas um tempo mais tarde, a Bíblia fala que o Senhor também fala com Isaac, porque Isaac também, filho de Abraão, o Senhor queria falar com ele de uma forma para testar também a sua fé, porque Isaac estava na terra de Gerar, uma terra seca, uma terra que não chovia, uma terra sem água. Interessante que Isaac estava com a sua semente, ele estava com o seu estoque de semente. Mas interessante para você olhar a ótica humana, não tem como o homem semear no lugar que não tem água. Não tem como o homem semear no lugar que não chove. Como iria produzir algum fruto? Isaac então estava disposto, irmãos, a ir para o Egito, porque lá no Egito era um lugar que tudo que plantava prosperava, a riqueza estava no Egito. Era um lugar que tinha todos os benefícios, porque na terra de Gerar então estava, como diz o povo, estava osso. De olhar para aquela terra seca, como nós cantamos aqui o louvor sobre a terra seca. Mas Deus então disse para Isaac: Isaac, quem faz produzir sou eu. Não importa que a terra esteja seca, sem água, porque quando Abraão morre, todas as cisternas, os poços, foram entulhados. Não tinha mais água. E todo lugar que Abimeleque cavava não dava água, então ali era seco. Não produzia água na terra de
você não precisa descer para o Egito. Não. Você vai pegar a sua semente, você vai semear nessa terra, porque é aqui que eu quero te prosperar. É aqui que eu quero te provar que quando alguém crer, quando alguém tem uma aliança comigo, eu posso fazer mudar o tempo, eu posso fazer brotar água na onde que não tem. E muitas vezes Deus nos testa, nos coloca em lugares que você vê, isso aqui não vai prosperar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai para frente, mas Deus está dizendo para você, só semeie pela fé. Só obedeça o que eu estou dizendo para você fazer, porque no momento que você obedecer, no momento que você executar, quem vai fazer germinar, quem vai fazer dar crescimento, quem vai fazer dar fruto, sou eu. Em João 15,5 vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós só damos frutos se nós estiver ligado na videira. Só vamos produzir se nós estiver aliançado em Jesus. Porque a Bíblia já está dizendo, Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Deus poderia estar dizendo para Isaac, Isaac, você pode descer para o Egito, mas se eu não quiser, você não vai ser abençoado. Você pode ter várias propostas no Egito, mas se eu não quiser, nenhuma dessas propostas irá te abençoar. Porque nós entendemos, Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor ela nos alcança. Pode estar na terra mais seca, se a bênção for para nos alcançar, ela vai alcançar de toda forma. E o que Isaac fez? Ele não guardou a sua semente, porque se fosse um homem sem fé, ele ia guardar a sua semente. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Isaac pega a sua semente e guarda no celeiro, ele estava então não acreditando na palavra que Deus tinha determinado para ele. Se Isaac ouvir Deus falando com ele, dizer, Deus, é investimento demais para me perder. Se eu plantar e não tiver água, eu vou perder todas as minhas sementes. Mas a promessa de Deus era o quê? De cada semente que ia ser lançada naquela terra, ele ia colher 100 medidas, 100, uma semente. Você planta um bago de milho, você colhe uma espiga. Isso é só coisa de Deus, né, irmão? Você põe uma semente, você vai colher vários frutos. E com Deus é dessa forma, ele está dizendo, Isaac, você não vai colher, não é só aquilo que você plantar, não. A semente não vai produzir só não, você vai produzir 100 vezes mais. Eu quero te abençoar 100% pela sua obediência. E a Bíblia vai dizer então que Isaac, irmãos, ele semeou aquela semente naquela terra. Por isso que o tema nessa noite é tempo de semear. Talvez, e muita coisa que Deus quer que nós semeemos esse ano. Nós estamos no início. Por isso, esse fevereiro, nas quarta-feiras, nós vamos falar sobre tempo de semear. Porque muitas vezes nós temos medo de lançar a semente.
E quando falamos de semear, nós falamos em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes tem muitos frutos que nós ainda podemos colher na nossa vida. Mas nós ficamos guardando a semente e não lançamos a semente para que Deus possa produzir mais e mais na nossa vida. Mas a Bíblia vai dizer, quando nós lemos o texto, que Isaac agora, irmãos, começou a cavar ossos. E a Bíblia fala que Isaac agora cavando aqueles poços, quando ele cava o primeiro poço, aí a água lá, lugar que não encontrava água, agora brotou água. Se Deus faz brotar água da rocha, não vai fazer brotar água ali no chão? Se muitas vezes nós lemos a passagem que ali quando Moisés tocava na rocha, a água brotava. Então nós cremos que se Deus fez isso com uma rocha, Ele é pior de fazer qualquer coisa quando nós cremos nele. E a Bíblia fala que ele cavou aquele poço de água, depois cavou outros poços, foi dando água, a inveja também foi aumentando. Porque à medida que Isaac foi prosperando, a Bíblia fala que ele já tinha vários gados, várias ovelhas, vários trabalhadores. Um homem que chegou ali naquela terra sem nada. O homem que chegou tentando desistir de ficar naquele lugar. O homem que pensou, esse lugar aqui é só um lugar de derrota. Eu vou descer para o Egito. Agora, ele ouviu a voz de Deus, agora ele já tem vários trabalhadores. Agora o homem está cheio de gado. O homem agora está cheio de ovelhas. A prosperidade começou a chegar na vida de Isaac. A colheita começou a vir na vida dele. Ele colher naquele mesmo ano tudo que ele tinha plantado. Tem momentos que nós não vamos entender os projetos de Deus. Tem momentos que Deus usa de propósito para nos testar em lugares mais difíceis. Tem momentos que o Senhor vai perguntar para Deus: oh Deus, por que você não fez assim? Por que o Senhor não permitiu que eu fosse para lá? Por que o Senhor não permitiu aquele carro? Por que o Senhor não me deu isso? Às vezes nós questionamos e nós queremos ensinar a Deus como que vai ser o lugar mais fácil para nós ser abençoados. Mas Deus fala: não, primeiro eu quero que você passe aqui. Porque aqui você vai provar do tanto do meu poder para fazer manifestar o impossível na sua vida. E às vezes Deus quer mostrar para nós o impossível. Aleluia, glória a Deus. Talvez nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Aí Deus dificulta mais um pouco. As coisas começam a achar que vai dar certo, começa a embaralhar, começa a ficar difícil na nossa vida. Mas tudo tem um propósito. O propósito não é que Deus quer fazer ficar errado na sua vida. Não. Deus quer que nós passamos, às vezes, em momentos de desertos e dificuldades, para que nós ficamos cada dia mais aliançados neles. Porque se for fácil para nós conseguir de nós mesmos, muita gente, para quê eu buscar em Deus? Para que eu ficar na dependência de Deus? E quando nós estamos na dependência dEle, nós cremos que Ele é o Deus que é o provedor da nossa vida. Talvez você tenha plantado no mundo e você tem falado: o Senhor está demorando a colheita.
Porque muitas pessoas plantam hoje e querem comer o fruto amanhã. Não tem como. Jabuticaba há quantos anos, irmãos? 30 anos, agora. Jesus amado. O cara que planta jabuticaba aí por 50 anos, já morreu de jabuticaba. Né? Deixa o pai a outro e vai estar lá. Então tem sementes que vai ser plantada e ela vai decorrer algum tempo para você colher os frutos. Tem semente que você planta, às vezes você vai colher rápido. Mas vai ter sementes que você vai plantar e vai gerar alguns obstáculos maiores. Vai ter que ter mais cuidado com essa plantação para que essa semente venha germinar e dar um fruto no tempo certo. E nós entendemos aqui que quando as coisas começam a dar certo no lugar que é improvável, porque Isaac estava num lugar que era improvável. E quantos irmãos já teve uma sensação que alguma coisa estava improvável para você? Eu já tive. E a gente, uma guerra dentro da gente, uma luta dentro da gente. E Deus fala: primeiro você tem que passar nesse lugar improvável. Deus já fala que Ele já chama os improváveis. Aqueles que acham que não serve para nada. Até Jesus arrumou 12 mal acabados para dar com ele, para consertar eles no decorrer da história, para ensinar eles o que é viver uma vida com Cristo. Tem momentos que na nossa vida nós precisamos lidar com essas situações para que nós venhamos aprender. Como que as bênçãos podem ser geradas na nossa vida? Porque a bênção é maldição. Talvez tem muita coisa, irmãos, que Deus não dá para nós, porque pode ser maldição na nossa vida. Talvez nós pedimos algo de Deus, mas Deus não permitir aquilo ali, para que não seja maldição para a vida de alguém. Isaac poderia ter ido para o Egito, mas a vida dele poderia ser amaldiçoada lá. Então Deus poupou Isaac: não, lá eu não vou te deixar, você vai achar que eu estou fazendo maldade com você, deixando você num lugar tão seco no deserto, mas depois você vai me agradecer. Nós lembramos também de Ló, quando Ló olhou para as campinas de Jordão, era lá, que lugar bonito, que lugar abençoado, um jardim. E o que aconteceu? Virou Sodoma e Gomorra, foi destruído. E Deus poupou Abraão de não ir para aquele lugar, porque deu sabedoria para Abraão: fala para ele escolher. E Deus já sabia que o coração e o olho de Ló estava nas coisas que na vista. Por isso que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E Abraão continuou andando por fé. Ló estava andando por vista. E Deus queria que Isaac agora também andasse pela fé, porque pela vista ele sabia que lá no Egito seria melhor para ele. E nem tudo que era melhor para ele, no seu pensamento, vai ser bênção que vai ser gerada futuramente para a vida dele. Vai ser algo de estrutura, de firmeza para a vida dele. Deus não vê como o homem vê. Você lembra quando foi escolher Davi na casa de Jessé? Samuel chegou e olhou aqueles homens fortes,
guerreiros. E quando ele olha, desceu um desses aqui. E Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência. Samuel tinha olhado para a aparência. E depois que Deus viu para Samuel, Samuel disse para Jessé: não tem mais ninguém? Seus filhos todos já acabaram? Tem um que cuida lá de ovelhas. Era aquele filho bastardo, e depois da família comer toda, ele tinha que comer por último, não podia sentar à mesa com a família para comer. Era aquele que levava comida para os irmãos dele de madrugada. Mas era aquele que estava atrás das malhadas, protegendo as ovelhas, matando urso, matando leão. Deus estava vendo. Pode ser que o homem não estava vendo. Pode ser que o homem não está te vendo. Pode ser que ninguém pode ver você atrás das malhadas. Mas Deus vê você de uma forma sobrenatural. Aí Samuel disse: então chama ele lá. E quando Samuel olhou, ele franzilinho, e Deus disse para ele: é esse. Às vezes, irmãos, o homem pensa que Deus vê como ele vê. A Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas para confundir as santas, as coisas que não é nada para fazer ser. Nós já vimos milhares de testemunhos de pessoas que não eram nada, até dentro da Bíblia. Nós podemos ver pessoas como se teve Davi, que não era nada aos olhos do homem, e chegou a sentar no trono, governar, ser um rei. Porque talvez você ache que Deus não está te vendo, mas Deus está vendo você lá, ó. E Deus no momento certo está dizendo: você está com essa mulher, mas em breve eu vou te tirar daqui. Isso é um tempo, uma escola para você passar, para depois você ver o tamanho do Deus que eu sou na sua vida. É alguém, irmãos? E nós aprendemos aqui nessa noite, com esse texto que nós temos, que quando a paisaje já está próspero, começou o que, irmãos? As discussões, as brigas. Começaram aqui na Bíblia, vai dizer, no 21, então seus servos cavaram dos poços, mas eles também, por causa desse desentendimento, por isso chamou de inimizade. Todo poço que Isaac cavava, Abimeleque ia lá e tomava. Até que o seu inimigo disse para ele sair fora dali, porque ele estava rico demais, estava enriquecendo demais. A Bíblia fala que Deus nos dá uma riqueza que não nos causa dor. Deus nos dá uma riqueza que não nos deixa preocupados. E você vai deitar e vai dormir despreocupado com aquilo que você sabe que veio do céu da sua vida. Não te causa dor. Não te causa, irmãos, pesadelos, medo. Porque você sabe que aquilo que Deus der é honesto, você vai dormir tranquilo.
Isaac sabia que tudo o que tinha acontecido ali foi provisão de Deus. Ele estava preocupado, na onde que ele estivesse, poderia mandar ele para longe, ele ia continuar sendo abençoado. Olha no verso 24. No 23, no 24, no 22 e diante. Isaac mudou dali, construiu um outro poço e ninguém discutiu por causa disso. Deu-lhe, portanto, o nome Reabote, lugar espaçoso. E acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperamos na terra. O inimigo achou que Isaac ia sair dali, irmãos, e não ia continuar sendo abençoado. E muitas vezes nossos inimigos falam assim: agora essa empresa fechou, não vai ser abençoado mais. Ah, perdeu aquele emprego, não vai ser abençoado mais. Mas eu quero dizer para você, irmãos, como Deus fez com Isaac, Ele faz a mesma coisa. Aonde você pôr a planta dos pés, é ali que o Senhor vai te abençoar, independente do lugar. Aleluia, glória a Deus. Independente que a porta aqui foi fechada, mas outra lá vai ser aberta. E vai ser, a Bíblia fala, um lugar espaçoso. Isaac está dizendo, agora ele estava no lugar o quê? Espaçoso. E prosperou muito. Olha a fidelidade do homem com Deus. E o que Deus faz na vida do homem que tem fidelidade com Deus. E a Bíblia vai dizer que algo interessante, eu sei que fala em Crônicas, eu não lembro o capítulo, que o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E quando nós temos compromisso com Ele, Ele nos honra. E às vezes nós semeamos em várias áreas da nossa vida. Quando você vem aqui, você semeia a sua adoração ao Senhor. Você semeia as suas lágrimas ao Senhor. Quando você sai da sua cadeira e traz um casal pilares para manter essa obra, você semeia, está plantando, e através disso o Senhor está provendo, está prosperando a sua vida. É uma semente. E nós sabemos que o Senhor prospera aquele que abençoa a obra do Senhor. É por isso que todo ano, quando no final da colheita e tudo, as pessoas levavam para os sacerdotes ali abençoar eles. Levavam para a casa do Senhor, porque eles sabiam que através daquela bênção eles iam continuar prosperando, prosperando, prosperando. E nós vemos Deus trabalhar de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, irmãos, quando nós somos fiéis a Ele. Isaac aqui está dando uma prova aqui no 25. No 24 em diante, naquela noite o Senhor apareceu e prometeu: eu sou o Deus do teu pai Abraão, nada temas, pois estou contigo. Olha, irmãos, eu te abençoarei e multiplicarei a tua prosperidade, em consideração meu servo Abraão. O que nós falamos no início? Através de Abraão, a sua descendência começou a ser abençoada. Mas ele teve que passar um pedaço, um teste de fé. Mas a promessa estava de pé. A promessa estava agora alcançando a sua descendência. Entenda isso. O que Deus vai fazer na sua vida vai alcançar a sua descendência, os seus familiares. A bênção de Deus vai chegar sobre até a quarta geração. É o que está acontecendo na vida de Isaac. Aquilo que Abraão plantou, semeou no início, ele está colhendo agora também. E ele está plantando agora também para que alguém da descendência de Isaac poderia também colher lá na frente. Quem crê que Deus está falando nessa noite?
25 vai dizer: ali construiu um altar e invocou o nome do Senhor. E ali ele armou a sua tenda, e seus servos de Isaac cavaram um outro poço. Não descansou, cavou outro poço. Fala para o seu irmão: não para de cavar. Se um der errado, o outro vai dar certo. Se o inimigo te tomar um, Deus vai te dar dois. É assim que Deus faz. Essa mensagem poderia ter um tempo: cavadores de poços. Hoje nem fiz esboço. Podia ser cavadores de poços. Porque o segredo da inimizade, de tanta inveja, foi o que? Os poços. Quando a água brotava, os invejosos vinham. Quando a água subia, aparecia vários inimigos, querendo tomar aquilo que Deus deu para Isaac. E é assim, irmãos, quando Deus começa a prosperar a sua vida, aparece tanta gente para tentar infernizar a sua vida. Mas aquilo que Deus dá, o homem não toma, o diabo não toca. Entenda isso. Aquilo que vai ser gerado na sua vida vai permanecer na sua vida. Até que então você não está entendendo porque você está cavando muitos poços. Mas você vai chegar em alguns e vai brotar uma vida, que vai brotar Deus. E eu creio que nesse 2024, esse fevereiro, tempo de semear, nós vamos semear ainda a semente que está guardada, a semente que falta para que Deus possa prosperar a nossa vida. Se até aqui você tem alguma semente guardada, irmãos, semeie ela, que seja dentro da sua família, que seja no ministério, porque tem várias formas de semear. Quando eu trabalho na obra do Senhor, estou semeando a semente. Quando eu faço para Deus, Ele faz para mim. Ele cuida de mim, cuida da minha família. Sabe quando nós sentimos que nós estamos tão cansados na obra, tão fatigados na obra, tão aquela coisa? De repente Deus dá um plano para nós, para aqui dizer: olha, não preocupe, os poços são difíceis de cavar, mas vai ter um descanso. Vou trazer provisão para a sua vida após esses poços. Você não cava poços à toa, não, irmãos. Tudo tem um propósito. E talvez hoje você veja aqui nessa noite fazendo tantas perguntas, questionando, como Isaac estava questionando. Eu vou para um lugar porque lá vou prosperar. Tem muita gente que foi para Portugal, não prosperou, voltaram arrependidos. Muitos estão voltando arrependidos. Quando foi para os Estados Unidos, não deu certo. Por que os outros prosperou e o outro que foi não prosperou? Não é assim? Não é a cidade que todo mundo prospera? É por quê? Porque a promessa e a bênção de Deus para a vida dele não estava lá. Talvez estava no lugar que ele estava, mas ele não esperou cumprir a promessa que estava sobre a vida. Entenda isso. Talvez nós queremos fazer: eu vou sair daqui e vou para outro lugar, porque é lá que você abençoado. Você chega lá, parece que as portas travam tudo, está certo para todo mundo, mas para você nada flui, nada dá certo. E talvez aquele que você deixou aqui, tão ruim das pernas, quando você chega, mas fulano já trocou de carro, um carrão, comprou uma casa. Não, fulano está rolando dinheiro desse jeito, porque a semente que ele plantou aqui, ele acreditou pela fé, ele não andou por vista, ele andou pela fé, e nessa terra o Senhor abençoou ele. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou dizendo uma falsa prosperidade, não. A prosperidade de Deus é real. Porque muita gente, quando fala de prosperidade,
Esse é contra muitos pregadores. Mas a Bíblia fala de prosperidade. O que a Bíblia acabou de falar aqui? Que Deus prosperou quem? Isaac. Não foi? Então a verdadeira prosperidade de Deus, ela tem que acontecer na nossa vida, sim. É promessa de Deus para a nossa vida. Eu estou falando sobre a teologia da prosperidade, essa lição pregada aí, que você vai ter de qualquer jeito. Na desobediência, no pecado, de qualquer jeito. Não, essa aí é. Você tem que fazer a fogueira santa, dar tudo para você receber algo. Não, Deus não é Deus de barganha, não. E você já está até mineral queimado, hein, irmão? Tanto uma fogueira santa. Não tem mais nada para queimar lá, já queimou Deus não. Mas a prosperidade de Deus, ela é real na nossa vida e nós temos que crer que essa promessa é de Deus para nós. Se Deus prosperou Abraão, não falou de prosperidade? Se Deus prosperou Isaac, por que Deus não pode prosperar nós também? Por que Deus não pode movimentar as águas em favor da nossa vida? Se Deus teve o melhor para José, que estava lá na cisterna, e teve um cargo grande para ele lá de governador, por que Deus não tem o melhor para você? Se Deus tirou Davi daquela malhada, daquela sujeira, e pôs ele para sentar no trono, por que Deus não tem o melhor para mim e para você? Porque o Evangelho, as pessoas acham que você não pode ter nada para ser crente. Você não pode ter um carro, você não pode ter uma casa boa, você não pode ter a melhor roupa. Não é isso não. Você pode ter tudo que a Bíblia fala, que nós ia ter para dar e para emprestar. Então, se nós ia ter para dar e para emprestar, é porque não ia fazer falta para mim nem para você. Você ia estar bem próspero, muito próspero, para não fazer falta para você. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus para você. E eu creio que esse ano, se você crê pela fé, e eu creio, e eu tomo posse dessa noite, e todas essas sementes que estão sendo plantadas, nós vamos colher 100 vezes mais. Não assusta você ver um irmão que andando de carro, não. Porque você não. De vocês, não assusta não. Pode ser Deus. Não assusta o irmão comprar uma casa aí bonita e não. Olha, meu irmão estava do meu lado, aquele dia lá, naquele culto, a casa bonita. Não assusta não. Pode ser Deus. Aquele irmão estava do meu lado, né? Chegou lá, um carro em cima, para você ver. E às vezes, nós não glorificamos pela vida do irmão, porque ele conseguiu, porque ele prosperou. E nós sabemos que é a promessa de Deus para a nossa vida, e nós temos que buscar isso para a nossa vida. É por isso, irmãos, que tem muita gente dentro da igreja, na cabeça de gafanhoto. Não pensa. Acha que a prosperidade é só o ímpio. Mas é que eu falo que Deus tira do ímpio e dá para o justo. É bíblico também. Deus tira do ímpio e dá para o justo. Se for preciso Deus tirar daquele macumbeiro, daquele feiticeiro, daquele que está lá no mundo lá, irmãos, adorando o diabo, e dá para você, ele faz isso. Porque ele é fiel, ele é poderoso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite. Nós vamos orar. Creia que esse ano vai ser o ano do seu milagre. Vai ser o ano da sua conquista. Você não veio aqui hoje simplesmente por ouvir, mas Deus te trouxe aqui hoje. E todas as promessas que estão aqui, eu creio que elas podem se cumprir esse ano na nossa vida. Tem um tempo de chorar, um tempo de lamentar, mas tem um tempo da colheita. Tem um tempo de sorrir, tem um tempo de se alegrar. Em 2024, eu creio que o nosso tempo de alegrar se aproxima. Vai ser um tempo
de muita bênção para as nossas vidas. Não olhe para as coisas que estão dando errado lá fora, não. Não olhe para alguém que está dando errado, não. Olha pela fé, porque pode estar dando errado para alguém, mas Deus pode te abençoar. Não olhe para o governo que está governando, não. Olhe para o Deus que você serve. Não olhe para os caos que estão acontecendo, guerras, rumores. Não, Deus está conosco em qualquer situação, no deserto ou que seja. Nós temos que crer que Ele está conosco. Se Ele está conosco, a promessa dele se cumpre. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, porque nós cremos nesta noite que o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. E tudo que foi falado aqui, o Teu Espírito Santo dirigiu, Senhor, para as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nesta noite possa fazer as águas movimentar em favor dos Teus filhos. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite precisando de uma resposta. Tem pessoas que chegaram aqui, ó Pai, que já está custando caminhar, porque tem fatigado, as lutas têm sido grandes e parece que a colheita não vem. Parece que a semente só está enterrada. Mas nós sabemos que o Senhor vai dar frutos em breve. E eu quero profetizar nesse ano de 2024 que o tempo de colher chegou. O tempo de conquistar chegou. Não vou me deixar, Senhor, ser limitados pela seta do inimigo. Não vou andar pela vista, não. Mas eu quero andar pela fé. E essas promessas que foi escrita aqui, juntamente com a tua igreja, como posse de todas elas para a nossa vida. Meu Senhor, venha abençoar os teus filhos. E essa semana ainda o Senhor prospera eles de uma forma sobrenatural. E essa semana a bênção do Senhor vem fazer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas da vida do teu filho, as bênçãos serem retidas. Dá resposta, Senhor, que os teus filhos tanto precisam nesta noite. Dá resposta para aqueles, ó Pai, que ainda não encontrou, Senhor, a direção certa. Não deixe os teus filhos descer para o Egito. Não deixe os teus filhos desviar o caminho. Mas que os teus filhos prosseguem na direção que o Senhor determinou. E é a direção a qual o Senhor vai nos prosperar. E nós sejamos ligados na videira, aonde o Senhor dará os frutos na estação certa, na hora certa. E nessa noite, Deus, eu abençoo o teu povo, como ministro do teu Evangelho, profetizo na vida de cada um aqui, bênção sem medida, que o Senhor dará a eles para emprestar, para dar, e não vai fazer falta para os teus filhos. Quero pedir ao Senhor para cada um que está semeando aqui, Senhor, para esta obra, a cada um que deposita nesse casal Pilares, para a boa intenção da tua obra, a cada um, Jesus, que tem, ó Pai, tirado, ó Pai, com amor e trazido no teu altar, e essa semente vem prosperar 100 vezes mais. Que o Senhor, Pai, coloque eles em lugares mais altos. Eu quero abençoar a cada um, a cada patrocinador dessa obra, a cada um, Jesus, que não tem medido esforços